noite, irmãos. Vamos estar abrindo as nossas Bíblias na carta aos Hebreus. O livro de Hebreus, capítulo 12. Para a nossa meditação nesta noite. Hebreus, no capítulo 12, versículo 1 ao 3. Os irmãos acompanhem comigo. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o Autor e Consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Deus abençoe a sua palavra. Vamos estar orando, pedindo a orientação, que Deus nos abençoe. Pai Santo, cuida de nós, fala conosco, abençoe a tua palavra, Senhor, nos use como instrumento teu, e que nós possamos, ó Deus, receber de ti o teu cuidado, a tua orientação, que possamos ser edificados, ó Deus, com a tua palavra, e ao sairmos daqui, ó Deus, sairmos mais fortalecidos para a honra e glória do teu nome. Nós oramos. Amém, Senhor. Meus irmãos, o texto que nós lemos de Hebreus, que é um texto muito rico, um texto muito conhecido, em que eu creio que todos já leram, todos conhecem. E a carta aos Hebreus, ela foi escrita para exaltar a pessoa e a obra de Jesus. Escrita para exaltar a pessoa e a obra de Jesus, especialmente o seu sacrifício sacerdotal. Sacrifício esse que foi totalmente eficaz, não havendo mais necessidade de nenhum tipo de sacrifício, porque o sacrifício de Cristo foi perfeito. Quando nós lemos, quando nós paramos para analisar sobre a obra de Jesus, ou sobre falar de Jesus, nós ficamos muito felizes. Nós ficamos admirados pela dedicação, pelo amor, pela vida entregue por nós. Então nós se alegramos. Mas nem sempre nós se alegramos, eu digo nós de uma maneira geral, nós se alegramos quando a palavra de Deus fala para nós, ao nosso coração, sobre o abandono de pecado, sobre perseverança, sobre o nosso compromisso com Cristo. Nós vemos que sempre as pessoas têm um pouco de dificuldade. Como eu disse, nem sempre reagimos bem, nem sempre estamos com os nossos corações abertos para receber a correção, a repreensão de Jesus. Mas essa carta ela foi escrita para incentivar os crentes a perseverar na fé. Perseverar na fé. Para nós falarmos desse texto aqui, no capítulo 12, nós não podemos deixar de mencionar o que aconteceu no versículo
no capítulo 11, porque no comecinho do capítulo 12 diz assim: portanto também nós. No capítulo 11 nós vemos que ele fala da natureza da fé, como certeza de coisas que se espera, e fala também dos nossos irmãos do passado que sofreram as perseguições, que perseveraram na fé, que foram fiéis até o final. Nós vemos lá no versículo de número 38 do capítulo 11, nós não vamos falar de todos os heróis da fé, que são um grande número de pessoas, de acontecimentos, mas só para nós relembrarmos, no versículo 38 diz que foram homens dos quais o mundo não era digno, de tanto sofrimento que aquelas pessoas tiveram, passaram e foram perseverantes até o fim. Quando aqui no capítulo 12 fala que nós temos uma grande nuvem de testemunhas, está falando exatamente dessas pessoas que está narrado na palavra de Deus, dando-nos exemplo, que nós podemos olhar para essas pessoas, contemplar a fé dessas pessoas, ver o sofrimento que essas pessoas passaram, mas mesmo assim com o sofrimento eles não abandonaram a fé. Então ela nos encoraja para isso. Foram crentes, heróis do passado, que nos incentiva a permanecer hoje. Quando a gente olha para o passado, mas não somente essas pessoas aqui, que está citado na palavra de Deus, mas irmãos que nós conhecemos, que foram fiéis até o final. Muitos estão ainda até hoje no nosso meio, que nos dá exemplo de vida e de comunhão com Cristo, que nos incentiva a isso. Então, irmãos, eu queria estar compartilhando com os irmãos apenas 2 pontos, de maneira bem rápida, mas que vai trazer muita edificação para nós, eu tenho certeza, porque falou muito comigo. A primeira, corra a carreira cristã. Nós vivemos neste mundo correndo a carreira cristã. Quando fala corra, significa que nós não podemos ficar parado. Correr a cristã, correr a carreira. Significa estar sempre ativos. Quando nós pensamos em alguém que está parado, ele não está se movendo. Pensando na nossa fé, nós estamos caminhando, mas nós precisamos estar ativos na nossa comunhão. Não é uma corrida como um atleta, mas é uma corrida de caminhada cristã, sempre ativa, em comunhão com Deus, com os irmãos, na leitura da palavra. E nós sabemos que para nós fazer isso exige esforço da nossa parte. Nós temos sempre ouvido, temos falado, que nós precisamos fazer a nossa parte. Existe esforço da nossa parte. Quando nós olhamos para os irmãos do passado, para os irmãos que estão em nosso meio, que são um exemplo de vida, de comunhão com Deus, de vida cristã, nós admiramos. Olha que coisa linda. Eu não vou citar nomes aqui, os irmãos sabem. Mas existem pessoas aqui na nossa igreja que são exemplo para nós. São pessoas que nós olhamos e
Puxa vida, se eu fosse a metade dessa pessoa. Então nós precisamos se esforçar, fazer a nossa parte. Aquelas pessoas do passado sofreram, se desprenderam de muitas coisas para servir a Deus. Então, se exige esforço da nossa parte, um primeiro ponto que eu vejo aqui é o desprendimento. Desprendimento de quê? De tudo aquilo que impede a nossa comunhão. Desprendimento de tudo o que impede a nossa comunhão com Deus. Mas, principalmente, o desprendimento, que é o pecado da incredulidade, da apostasia. O que é apostasia? Eu creio que os irmãos sabem. Apostasia é aquela pessoa que abandona a sua fé. Como é triste nós sabermos de alguém, de pessoas que caminharam conosco, pessoas que professaram a fé e hoje estão longe da comunhão com os irmãos, do convívio com a igreja, estão longe da comunhão com Deus. Isso é a apostasia, abandono da fé, desistir da caminhada. E nós sabemos que aquela pessoa que desiste da caminhada, ela não chega em lugar algum, porque ficou parada. Então a nossa caminhada cristã, ela precisa estar em constante movimento. Em constante movimento. Não é correr com as nossas pernas, é correr a caminhada cristã, é crescer um pouquinho mais na comunhão com Deus, na leitura, na oração, na comunhão com Deus, com os irmãos. Corramos com perseverança, ou seja, aquela pessoa que não desiste, olha para os obstáculos e diz: preciso continuar firme na fé. Muitas vezes o nosso corpo está debilitado, o nosso corpo está enfermo, está fraco, mas a fé cheia de vigor. Quem já não contemplou pessoas com essa natureza, pessoa que está em uma cama, pessoa que está sem poder se locomover, mas está com sua fé fortalecida. Quem já não ouviu, ou quem já não presenciou alguém que você foi visitar, e você diz: olha, eu fui visitar e eu que fui visitado. A gente vê como nós somos pequenos. Então precisamos continuar firme na fé. O texto fala que temos grande nuvem de testemunha. Vemos irmãos do passado, como nós já falamos, alguns irmãos entre nós, que são exemplos de vida, de compromisso com Deus. Muitos terminaram a carreira com honra e nos incentiva. Quando nós lemos na palavra de Deus aqueles homens que foram maltratados, que foram cerrados pelo meio, no versículo 11 nós lemos, pessoas que foram açoitadas, pessoas que sofreram muitos tipos de tortura, mas venceram, não abandonaram a fé, foram fiéis até o fim. Quando nós lemos lá em Apocalipse que diz: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel. E na nossa caminhada, nós só vamos encontrar coisas boas? Não. Nós vamos encontrar barreiras, obstáculos, coisas que muitas vezes o inimigo vai colocar para fazer com que nós desistamos da nossa caminhada,
Mas, como eu disse, nós precisamos olhar para esses obstáculos e dizer: preciso continuar firme. Esses obstáculos que aparecem na nossa vida são para nos fortalecer, são para nos tornar mais prontos. E como nós falamos da grande nuvem, aqui no versículo 1, que fala que nós temos uma grande nuvem a grande nuvem de testemunha, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Mas nada se compara com o exemplo de Cristo, que é o exemplo, aquele que nós temos que olhar para Ele. O que o texto diz no versículo 2? Olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Cristo, o nosso exemplo, o maior exemplo que deve ser seguido. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Precisamos então, irmãos, correr a nossa carreira proposta. Aqui está falando, ainda no final, do versículo 1, diz assim, no finalzinho: com perseverança a carreira que nos está proposta. Quando estava meditando e estudando sobre esse texto, quem propôs essa carreira para mim e para você? É Deus que propôs. Nós fomos escolhidos. Em João 15:16 diz que não foi vós que me escolheste, mas eu vos escolhi e vos designei. Então foi Deus que propôs essa carreira para nós. Foi Deus que nos chamou. Quando nós pensamos que nós fomos chamados por Deus para caminhar com Ele, para viver essa carreira, para enfrentar os obstáculos e vencer, porque não é nós que estamos vencendo, mas Cristo está conosco, está nos ajudando, está nos fortalecendo. Ele venceu e promete para nós que nós vencemos também pela graça de Deus. Temos que estar firmes na fé, sempre confiante que vamos vencer. A palavra de Deus sempre ela vem de uma forma tão abençoadora, podemos dizer, na nossa vida, que nós vamos continuar firmes, você vai vencer. A palavra de Deus sempre Deus fala ao meu coração, ao seu coração: continue, você vai vencer. Deus nunca fala para nós que nós precisamos retroceder. Você é um derrotado. Se alguém ouve essa palavra, pode ter a certeza que não é de Deus. Mas a palavra de Deus, ela vem de uma maneira: continue, ore mais, continue firme, ore sem cessar. O segundo ponto: liberte-se. Liberte-se. Então, o primeiro ponto, corra a carreira. E o segundo ponto, que nós vamos estar analisando agora com os irmãos: liberte-se. Liberte-se do quê? Liberte-se do pecado. Nós poderíamos falar um versículo desse texto. Nós tínhamos mensagem para um bom tempo, muitas horas, porque é muito rico esse texto. Liberte-se do peso do pecado. Qual é o peso
É uma pergunta que eu gostaria de fazer para você e para mim. Primeiramente para mim. Qual é o peso que tem te impedido de caminhar com Jesus? Essa pergunta você não precisa de responder para ninguém, só para Deus. Mas eu tenho certeza, e disso que eu estou falando, é preciso identificar. É preciso identificar o que está atrapalhando a sua comunhão com Deus. O que está sendo um peso na sua vida cristã. O que está sendo um peso para você não ter perseverança. O que está sendo um peso para você não ter comunhão. O que está sendo um peso para você não orar, para você não ler a Bíblia. É preciso identificar para se libertar. Cada pessoa precisa analisar a sua vida com Cristo. Só analisarmos? Não. Tomar decisão com sabedoria diante de um assunto tão sério e de suma importância para as nossas vidas. Por que é um assunto tão sério? Porque esse assunto, a palavra de Deus está falando exatamente para nós que estamos aqui, estamos ouvindo, estamos prestando atenção, estamos correndo, estamos vivos. A palavra de Deus é para os vivos. Nós precisamos abrir os nossos olhos espirituais enquanto estamos vivos. O que está te atrapalhando? O que está fazendo com que você não tenha perseverança? Qual o pecado você precisa identificar? Cada um de nós olhar para a nossa vida, eu sei o que está atrapalhando, você sabe, confesse a Deus. Eu sei o que está me atrapalhando. O que está atrapalhando você não permanecer? Nós estamos falando de perseverança, ser perseverante. O texto fala que devemos desembaraçar do peso e do pecado que tenazmente nos assedia. O texto diz claramente, desembaraçando do peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Para quem não sabe o que essa palavra tenazmente, você vai pensar em cola, né? É isso mesmo, é uma cola mesmo. Tenazmente, o pecado que nos assedia, é aquele pecado que você tenta deixar, quando você pensa que não, ele está voltando de novo a mesma coisa. Tenazmente nos assedia, é aquilo que você é presa fácil do inimigo. Esse é o pecado que tenazmente nos assedia, precisamos de deixar, precisamos de abandonar. É um pecado persistente, tenazmente, é uma coisa persistente. Sempre está voltando, você tenta deixar, mas ele volta. Parece que está grudado em você. E nós precisamos identificar, cada um de nós, identificar aquilo que está atrapalhando a nossa caminhada. No versículo 2, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Olhando para Jesus. Olhando para Jesus. Se eu for olhar para a vida do meu irmão, se eu for olhar para qualquer pessoa que eu admiro somente, eu não vou ter sucesso. Eu não vou conseguir ser perseverante. Mas se eu olhar para Jesus e pedir a misericórdia de Jesus, quando fala olhando para Jesus, não é somente olhar para Jesus e contemplar a sua beleza, contemplar os seus feitos, a salvação
imerecida que nós recebemos, mas olhar para Jesus com um olhar em que nós precisamos dele. Que só Ele pode fazer algo na minha vida para que eu possa mudar, para que eu possa ser perseverante, para que eu possa abandonar aquilo que está atrapalhando a minha comunhão com o Senhor. Olhando para Jesus, exemplo de fé suprema e corrida, precisamos considerar o que Cristo suportou. Essa palavra, considerar, é olhar aquilo com os olhos e sentir o que Cristo fez por mim, o que Cristo fez por você na cruz. Com um propósito, Cristo fez tudo por obediência ao Pai. Cristo fez tudo para nos dar salvação. Precisamos considerar o que Cristo suportou, não ficar reclamando. Cristo suportou na cruz, Ele suportou tudo. Muitas vezes, irmãos, estamos já chegando no final, muitas vezes nós reclamamos por pouca coisa, coisinhas simples, coisas passageiras, coisas que vai se acabar aqui. A gente reclama, e se esquecemos, Cristo suportou o quê? A cruz. E nós sabemos que a cruz é a coisa mais cruel, a coisa mais triste. Quem era pendurado na cruz era considerado uma pessoa maldita, amaldiçoado, alguém que foi amaldiçoado por Deus. Mas Cristo suportou na cruz, porque Ele sabia, Ele suportou a cruz em troca da alegria proposta. Não é isso que o texto está dizendo? Ainda no versículo de número 1. Alegria proposta. Ele sabia que ele tinha que passar por aquele momento, por aquele sofrimento, suportar a cruz, para fazer a vontade do Pai, para cumprir o propósito daquilo que ele tinha vindo para fazer, para a nossa salvação e para estar ao lado do Pai. Trazer salvação ao povo e se assentar à direita de Deus. Corramos a carreira, seguindo o exemplo de Cristo, com fé, esperança, que seremos mais que vencedores. Para concluir, em Mateus 28:20, a parte B, Jesus prometendo aos seus discípulos, promete a mim e a você: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Isso quer dizer que nós temos promessa, e não é a promessa de qualquer pessoa, mas promessa de Cristo. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. A carreira que nós estamos correndo, proposta por Deus. Deus propôs essa carreira para mim e para você. Louvado seja Deus. Quantas pessoas, pode ser uma pessoa boa, mas não estão correndo a carreira cristã, porque não foram chamados. Mas Deus chamou a mim e a você para essa corrida. E Jesus prometendo estar conosco, ajudando. Que os obstáculos que aparecem não são obstáculos para nos derrubar, para fazer-nos retroceder ou para nos parar. Mas são obstáculos que nós olhamos para Jesus e os obstáculos
não é nenhum empecilho para nós. Nós passamos e continuamos firme na fé para poder chegar até o destino final com Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém?